Minha linda, você algum dia já se olhou no espelho e pensou, será que existe alguma blusa que me faça parecer mais jovem, mais iluminada, mais dentro do meu estilo? Pois então você está no vídeo certo, porque hoje eu vou te mostrar 10 blusas que rejuvenescem qualquer mulher e deixam qualquer mulher com mais de 40, 50, 60, 70 anos mais jovem e mais linda. Afinal de contas, estilo não tem idade. Então, vem com a maga! A primeira blusa é super básica. Estamos falando da blusa com decote em V suave. Esse decote em V, às vezes, ele é bem profundo, mais puxado para o estilo sensual. Mas aqui a ideia é um decote em V mais básico. Esse tipo de blusa é excelente para você ter no seu guarda-roupa. Ela é um clássico que vai deixar você maravilhosa sem muito esforço. Ela alonga o pescoço, ou seja, tira aquela sensação de pescoço curtinho, sabe? Os ombros muito colados na cabeça. Isso vai acabar. Vai alongar o seu pescoço, dando uma sensação, inclusive, de uma postura muito mais bonita. Valoriza o colo na medida certa e vai te deixar elegante, porém aquele elegante casual, aquele elegante mais básico, nada muito glamuroso e forçado, ou seja, ela é perfeita para o dia a dia. Esse tipo de blusa, inclusive, fica perfeito para mulheres que têm os seios maiores, mais fartos e que têm o pescoço mais curto, porque vai gerar essa harmonia. Então, se você sente no seu corpo que o seu pescoço parece menorzinho e você tem o busto maior, essa blusa é a blusa que não pode faltar no seu guarda-roupa. Além disso, ela é uma blusa fácil de achar, ela é uma blusa barata, prática. Então você não vai ter dificuldade nenhuma em achar uma blusa que tem esse decote em V suave. Quando o assunto são cores, eu recomendo as cores que mais te favorecem. A gente está falando aqui de uma blusa básica, de uma blusa para você usar no seu dia a dia. Então, se você fica muito bem de azul claro, compre uma em azul claro. Se você fica muito bem de preto, em preto e assim por diante. A ideia aqui realmente é que você tem uma blusa que você pode usar sempre e que sempre vai estar valorizando a sua pele, a sua cartela de cores. No meu caso, por exemplo, eu usaria azul acinzentado, rosé, verde pistache, cinza, porque são essas cores que me favorecem. Aí você tem que saber as que te favorecem e comprar dentro da sua cartela. Mas se você não sabe a sua cartela e quer apostar em cores mais gerais, eu diria para você ir naqueles tons mais básicos, como o preto, o marrom, o azul marinho, porque esses tons são mais clássicos, o branco também ou o off-white, aqueles tons bem básicos que combinam com praticamente tudo. Esses aí sempre são tons certeiros. Em relação aos tecidos, eu recomendo que você invista em tecidos como a viscose, que vai trazer um frescor, malha fria também vai te trazer conforto, ou então aqueles tecidos tecnológicos. Sabe aquelas camisetas que demoram muito a desbotar, que demoram muito a estragar, tecidos como modal? Esse tipo de tecido vai fazer com que você tenha essa blusa por muito mais tempo. Infelizmente, é difícil achar esse tipo de peça com uma grande variedade de cores. Quando você acha uma blusa de modal, geralmente ela vem em tons mais básicos. Preto, branco, azul marinho, um verde mais geralzão, então um verde um pouco mais musgo. Então vai depender da sua cartela, mas em geral você vai conseguir ter ali pelo menos uma ou duas blusas de modal que você vai poder usar até dizer chega, porque realmente é um tecido que dura muito. Se você está buscando aquela blusa prática, básica, dia a dia, para gastar mesmo, para sair, ir na rua, cuidar dos filhos ou dos netos, se você está procurando aquela coisa que vai te deixar elegante, mas ao mesmo tempo vai te valorizar, essa blusa é perfeita. Vai afinar o seu rosto e o seu tronco, te deixar com visual elegante e leve. Eu acho perfeita. É como se fosse um filtro do Instagram natural, só que ao vivo. Número 2 são as blusas de manga 3/4. Essas blusas também são excelentes quando o assunto é valorizar a mulher acima dos 40 anos.
Vamos e convenhamos, nem toda mulher gosta de mostrar os braços, nem todo dia a gente tá a fim de mostrar os nossos braços. Algumas pessoas têm uma certa insegurança e essa blusa aqui é muito elegante. Ela também é muito prática, ela é muito casual, muito dia a dia. Ou seja, mais uma opção que vai favorecer você, mulher, que está procurando uma peça para usar. Porque eu sei que muitas vezes eu trago tendências aqui que são muito interessantes, mas que nem sempre você vai usar no seu dia a dia. São bonitas, são legais, servem para uma foto, mas aqui eu estou focando em peças que você pode comprar, em peças do dia a dia, coisas que você vai conseguir colocar hoje, se você quiser, dentro do seu guarda-roupa e vai ter esse benefício. Você também pode somar essa manga 3/4 com aquele decote em V do item anterior. Então, você já tem o benefício dos dois. Esse tipo de blusa é ideal para todo tipo de corpo, principalmente se você quer equilibrar proporções. Pessoalmente falando, eu adoro esse tipo de blusa porque eu acho que ela traz naturalmente um visual mais jovial, tem mais atitude, tem mais criatividade, apesar de ser uma blusa que cobre bem o corpo. Então ela vai ser ideal, por exemplo, para as mulheres que não gostam de mostrar muita pele. Tem dias que eu, por exemplo, não tô a fim de mostrar os braços, e aí eu sempre coloco ou uma blusa mais soltinha, ou então uma blusa como essa, um pouco mais ajustada, na manga 3/4. Eu acho que fica muito elegante. Inclusive, me remete a uma feminilidade travessa. Sabe aquela ideia da moda francesa? Aquela coisa assim bem francesinha, bem Paris? Remete muito nesse tipo de blusa. Então, acho que ficaria incrível no seu guarda-roupa. Em relação a cores, eu investiria em tons terrosos, porque eles estão muito em alta. Nós temos o próprio Mocha Mousse, né? Essa mousse deliciosa de chocolate e café, que é um tom que vem aparecendo muito em 2025. Então, eu acho que é perfeito você adquirir uma peça nessa cor. E é claro, em relação às outras cores, eu sempre recomendo que você escolha aquelas que te valorizam. Mas se você tiver na dúvida, caramelo, areia, tons terrosos claros vão ficar muito elegantes com esse tipo de blusa. E você também pode somar tons mais frios, como o preto, o azul marinho, que também vão te valorizar. Em relação a tecidos, algodão ou linho vão trazer mais frescor, principalmente se você mora em regiões mais quentes, como é o meu caso. Eu moro no Rio de Janeiro, então aqui faz muito calor, por isso eu dou sempre preferência por tecidos naturais. O melhor benefício é que esse tipo de blusa vai disfarçar os seus braços e alongar a sua silhueta. E vai te deixar maravilhosa, além de trazer uma elegância muito prática para o seu dia a dia. Porque não é porque uma peça é elegante que ela tem que ser difícil de usar, não. Número 3, essa daqui é uma das minhas favoritas. Eu adoro a blusa transpassada estilo envelope. Essa blusa é uma das melhores invenções que já surgiram, na minha opinião. Gente, essa blusa aqui valoriza todas as mulheres, independente do seu biotipo. Então, se você é uma mulher que tem muito busto, vai te valorizar. Pouco busto, vai te valorizar. Se você é uma mulher mais gordinha, vai ficar bom. Mais magrinha, vai ficar bom. Eu acho que toda mulher deveria ter pelo menos umas 3 blusinhas transpassadas no seu guarda-roupa, porque facilita muito o seu dia a dia. Sabe aquele dia que você não sabe o que usar? Essa blusa aqui vai te ajudar muito. Se você sofre também com o efeito sanfona, se você é uma mulher que está num processo onde você está ganhando mais peso ou perdendo peso, por exemplo, uma mulher que está de dieta ou uma mulher que está grávida, essa blusa aqui é perfeita, porque você vai conseguir amarrar na medida certa. Eu acho que essa blusa, ela é perfeita porque ela vai definir a sua cintura. Ela vai criar aquela ilusão de ótica de corpo violão
de corpo ampulheta, que eu sei que a maioria das mulheres gostam. Eu sei, uma ou outra pode não gostar, mas em geral a maioria das mulheres aprecia esse corpo no formato de ampulheta. Eu, por exemplo, acho muito bonito. Então, se a gente pode usar uma peça que vai nos valorizar, que vai fazer a gente se achar bonita, que vai fazer as outras pessoas nos elogiarem e vai aumentar a nossa autoestima, por que não usar, né? Eu acho que se você tá buscando aquela peça que vai te render elogio e que, além de tudo, vai te deixar mais jovem, essa daqui é perfeita. E aí, em relação à manga, você pode escolher a que você preferir. Pode ser uma manga sino, pode ser uma manga bufante, pode ser uma manga mais justinha, 3/4, como eu falei no item anterior, ou seja, você vai escolher. Em relação às cores, eu acho que uma cor que fica muito bonita nesse tipo de blusa são os tons rosados, porque eles remetem a esse romantismo. Ficam muito bonitos e trazem esse ar mais jovial. O rosa queimado, inclusive, está muito na moda em 2025. Se você quer apostar em cores que ficam bem em todo mundo, eu diria para você investir no azul petróleo, porque o azul petróleo tá super em alta e, além disso, é uma cor que geralmente fica bem em todo mundo. Eu sempre sugiro que, se você não sabe qual cor fica bem em você, você teste o azul petróleo, porque geralmente ele valoriza todo mundo. Excelente, inclusive, para ser usado em formatura, em casamento, porque vai te valorizar. E, é claro, o marsala, o borgonha, são tons que também estão muito em alta e você pode investir sem medo de ser feliz. Em relação a tecidos, você pode ser ousada, você pode usar uma viscose, você pode usar uma seda, então tem uma variedade muito grande de tecidos que podem vir aqui. Até mesmo blusas em jeans podem ser utilizadas aqui, porque a gente está falando mais do formato do que do material em si. Então é só você escolher aquele tecido que você mais gosta, tá bom? Essa blusa vai te dar aquela ilusão de cintura fina, vai equilibrar o seu busto e vai disfarçar a barriguinha. Gente, essa blusa é perfeita, você precisa... Nem que seja uma, se dê o direito de ter pelo menos uma. Você merece, tá, minha linda? Porque essa daqui valoriza qualquer mulher. Número 4 são as blusas com uma estampa menor e o fundo mais escuro. Geralmente esse é um truque para quem gosta muito de estampa. Eu não sou uma pessoa que curto muitas estampas. Eu prefiro peças mais lisas, mas eu acho as estampas também muito bonitas. Só que algumas estampas podem nos envelhecer, enquanto outras podem nos rejuvenescer, fazer a gente parecer mais jovem. Se o seu objetivo é parecer mais jovem, eu recomendo essas que têm o fundo mais escuro e que tem as estampas miudinhas. Estampas como o poá, estampas como o floral, esse tipo de estampas, inclusive, são atemporais. Isso significa que você pode usar pelo resto da sua vida. Não importa se você vai comprar essa blusa agora, você vai poder usar ela para sempre. É só você reparar que vestidos, blusas, saias que têm o fundo escuro e o floral ou o poá bem miudinho continuam na moda até hoje, ou seja, você tem uma peça que foi feita há 40, 50 anos atrás e essa peça pode continuar sendo utilizada. Justamente por isso, eu acho esse tipo de estampa tão interessante, porque ele vai te rejuvenescer, ele vai fazer você ter uma peça que você pode usar por muito tempo e ele ainda vai dar aquela luz, vai equilibrar o seu visual. Eu acho que você pode, por exemplo, usar esse tipo de blusa por dentro de uma calça de cintura alta. Assim você cria aquela silhueta mais elegante, vai ficar linda e vai fugir um pouco daquele visual retrô. Por exemplo, eu recomendo a combinação com jeans. Já que a gente está falando de um poá, de um floral, por exemplo, que podem trazer esse ar um pouco mais antigo, um pouco mais retrô, quando você combina ele com jeans, pronto, já modernizou. Se você colocar com uma bota, com um tênis, também vai modernizar bastante o seu visual. Em relação às cores, recomendo fundos como azul marinho,
e o vinho, além, é claro, do preto. Eu sei que o preto é tradicional, que você com certeza iria optar por ele, mas dê uma chance a esses outros tons que também estão super na moda nesse momento. Azul marinho e vinho estão super em alta e valem a pena, tá? Criam um visual mais diferenciado. E, é claro, os florais ou poá ou a estampa que você escolher, pequeno, tá, pessoal? Nada muito exuberante, nada muito grande. Em relação a tecidos, eu recomendo a viscose, recomendo o algodão também é uma opção, mas o algodão, ele tende a perder a estampa com certa facilidade, tá? Então, nesse caso, eu diria que a viscose ou um cetim leve de boa qualidade vão conseguir manter essa estampa por mais tempo. Esse tipo de blusa vai chamar a atenção para a parte de cima, então vai camuflar imperfeições, inclusive imperfeições na própria blusa, tá? Criando um ar moderno com uma referenciazinha retrô super interessante, que vai te deixar mais jovial, além de trazer aquele toquezinho criativo e ousado para o seu look. Número 5 são as blusas com babados, principalmente as que têm algum tipo de babado mais perto aqui do rosto. Esse tipo de blusa vai trazer romantismo, mas sem ficar com aquela cara infantil. A gente está falando aqui de um romantismo maduro. O interessante desse tipo de blusa é que ela é bem clássica, ela é bem tradicional e, ao mesmo tempo, ela tem um toque criativo porque esse babado sempre vai chamar a atenção. E ela vai bem com tudo, ela vai iluminar o seu rosto, ela vai chamar a atenção para a parte de cima. Inclusive, é uma blusa excelente para você usar com alfaiataria e com jeans, por exemplo. Ou seja, vai bem com tudo. Vai bem também, por exemplo, com uma saia midi. Vai bem também. Então, é uma blusa bem versátil. Em relação às cores, eu recomendo tons mais básicos, porque a gente já está falando aqui de uma blusa com babado. Então, branco, off-white, um tom de lavanda. Eu não recomendo que ela seja somada à estampa. Já estamos falando de babado, então nada de misturar com muita estampa, a menos que o seu estilo seja um estilo mais criativo. Nesse caso, não tem problema nenhum. Mas se não é o seu caso, eu diria para você se fixar no básico. Branco, off-white, lavanda clarinho, um azul claro, um rosa claro também, cores mais suaves e mais básicas. Em relação ao material, você pode optar pelo algodão, porque ele vai trazer mais suavidade, mais leveza e mais conforto térmico para essa blusa. O maior benefício dela é que ela te traz um frescor, uma luz principalmente para a região do rosto. Então, se você quer valorizar o seu rosto, opte por essa. Vai ficar maravilhosa, vai ficar luminosa. Número 6 é a camisa de botão, mas aqui estamos falando de uma camisa de botão com um tecido um pouco mais fluido, um pouco mais maleável. Então, nada daquela camisa de botão dura. Sabe aquela camisa que parece que foi engomada? Não é isso que estamos buscando aqui. Estamos buscando um tecido mais leve, mais fluido, que vai funcionar melhor com essa questão mais jovial que a gente está buscando aqui. A melhor ideia para você usar essa blusa é que você opte por ela junto com uma regatinha por baixo. Sabe quando você coloca ela com uma terceira peça? Aberta ou semi-aberta, pode inclusive ser usada com um nozinho na ponta. Isso aqui vai trazer mais movimento, mais jovialidade e mais criatividade para essa peça. Então, nada de colocar aquela camisa dura, sabe? Que parece até masculina, que te deixa quadrada. Não, a ideia aqui é rejuvenescer. Você pode, inclusive, colocar ela com uma regatinha mais colorida por baixo e optar por uma camisa branca por cima. Lembrando, precisa marcar a cintura. Então, toma cuidado, porque às vezes a gente vê uma referência de alguém com aquele camisetão, sabe? Bem solto na internet e fica bem. Mas aí tem luz, tem filtro, tem tudo. E na vida real, pode ser que você não fique valorizada. Então, a minha dica aqui é que você marque a cintura. Com um cinto, botando essa camisa com uma terceira peça, mas deixando ali a cintura aparente por dentro com uma regatinha para poder trazer essa jovialidade.
Em relação às cores, eu recomendo a camisa azul e a camisa branca. Essas aí nunca saem de moda, são atemporais, você pode comprar hoje e usar para sempre. É claro que você também pode optar por outros tipos. Se você gosta de uma coisa um pouco mais criativa, vá nas camisas listradas, elas também são atemporais, nunca saem de moda e, além disso, vão trazer aquele toquezinho criativo na medida certa, sem ficar nada super ousado. Não recomendo esse tipo de blusa estampada com poá, com floral, porque cria um visual que pode ser ousado demais para quem não é criativa. Então, na dúvida, vai no básico. Em relação a materiais, viscose, algodão, são aqueles básicos que sempre dão certo. Lembrando que a viscose vai ter, muito provavelmente, uma durabilidade maior do que esse algodão. Então, vai depender muito de como você lava, como você cuida. Você pode até optar por um tecido que tem um pouquinho de poliéster. Eu sei, poliéster não é legal. Eu também não gosto de usar coisa 100% poliéster. Mas vamos e convenhamos, em alguns casos facilita a nossa vida. É fácil de lavar, é durável e é prático. Então, você vai saber fazer a escolha entre praticidade e conforto térmico. Se a sua região é mais quente, mais material natural. Se a sua região é mais fria, aí você pode optar por um pouquinho de poliéster ali só para manter essa durabilidade por mais tempo. E me conta, qual é a sua blusa favorita? No meu caso, no momento, eu tô usando blusas assim mais soltinhas, blusas mais confortáveis no meu dia a dia. Mas se fosse para eu elencar a favorita, eu diria que é aquela blusa transpassada modelo envelope. Me conta a sua aqui nos comentários. E é claro, você me ajuda muito quando coloca as palavrinhas mágicas do dia. As de hoje são: blusas que rejuvenescem. Conto com a sua ajuda. Enquanto você faz isso, a gente continua com o vídeo. Número 7 é outra blusa que eu adoro. Tô falando da blusa Piplan. Esse tipo de blusa é incrível, maravilhoso. E eu costumo brincar aqui no canal que ela é a blusa do churrasco. Sabe quando você tá indo em alguma comemoração que você pretende comer bastante? Que você pretende realmente sair dali com a barriguinha cheia? Então, essa blusa é a melhor escolha. Porque ela vai marcar a sua cintura, mas ela vai ficar soltinha ali no quadril, na região ali da barriguinha. Então ela disfarça muito bem o abdômen. Se você tem aquela barriguinha chata, que você já fez de tudo e não consegue queimar aquela gordurinha, essa blusa é perfeita para você. Eu acho ela meiga, feminina, romântica, delicada. Ela tem esse toque um pouco sensual, mas bem suave, tá, meninas? Já que ela marca ali a cintura, mas como ela deixa a parte da barriga ali soltinha, ela é muito confortável. Eu digo que é uma blusa que ela aperta no lugar certo e ela solta também no lugar certo. Ou seja, perfeita. Toda mulher deveria ter no guarda-roupa. É mais uma daquelas peças que vem para facilitar a gente no dia a dia. Tá em processo de emagrecimento, ou então tá fazendo um processo de ganho de peso, ou quem sabe está grávida. Gente, essa é a blusa perfeita para você. Essa e aquela tipo envelope vão facilitar a sua vida. Mais uma peça que você com certeza deve testar. Vai numa loja, experimenta, gostou, você não vai querer saber de outra. Em relação às cores, eu recomendo tons que estão na moda. Essa é uma blusa que você pode ser um pouquinho mais ousada, um pouquinho mais criativa. Borgonha tá super em alta, marrom tá super em alta, tons um pouco mais escuros. Pode optar também pelo cinza, que tem se mostrado como um novo clássico, ou seja, dá para ser criativo aqui. Se você gostar muito dessa modelagem, aí eu recomendo que você opte pelas cores que te favorecem. Como eu comentei, no meu caso seria cinza, rosé, verde pistache, azul acinzentado, mas você vai escolher de acordo com a sua cartela, tá? O que fica bem em mim pode não ficar bem em você, então você tem que saber a sua cartela para te valorizar especificamente. O melhor benefício dela é
que ela vai afinar a cintura. Então, se você está procurando uma blusa com esse objetivo, eu quero parecer mais magrinha, eu quero parecer que eu tenho o quadril maior, a cintura menor, o busto maior, aquele visual ampulheta, essa blusa aqui é perfeita para você. Só de colocar você vai sentir que até a sua postura muda, que você vai ficar assim romântica, feminina, bonita, maravilhosa. Número 8 é a blusa ombro a ombro, que vai trazer aquele efeito mais sensual, sem ser vulgar. É um sensual super elegante. Gente, essa blusa é muito elegante e ela é muito sensual. Essa blusa aqui é perfeita para você sair naquele encontro com o namorado, com o marido. Gente, essa blusa fica muito linda. Ela te dá uma rejuvenescida, mas não vai ser aquela rejuvenescida adolescente, não. Vai ser uma rejuvenescida, assim, pros 25, uma mulher, assim, que já é adulta, que já tem o seu lado mais sensual. Eu acho essa blusa divina. E, ao mesmo tempo, ela é muito elegante. Ela é muito bonita mesmo. Inclusive, para o inverno, você pode optar por uma blusa dessa de lã. E para o verão, você pode optar por uma blusa que seja um algodão com elastano, por exemplo. Ou seja, dá para usar em todas as estações. Eu acho que ela valoriza muito os ombros. Então, ela vai criar esse visual que chama a atenção para o seu colo. Uma ideia é usar ela com um colar bem grande, bem chamativo. Isso, inclusive, vai deixar o seu visual ainda mais bonito. Se você tem os ombros largos, mas o seu sonho é usar a blusa ombro a ombro, vocês várias vezes comentam: eu acho linda a blusa ombro a ombro, mas eu tenho ombro grande. Gente, coloca um colar grande. Um colar maximalista vai chamar atenção para o seu pescoço e vai equilibrar essa blusa ombro a ombro na medida certa. Vai deixar você maravilhosa. Para tudo tem truque, linda. E é claro, cores. Você vai optar aqui pelas cores que você quiser. Agora, se você quiser a minha sugestão, eu recomendo branco, off-white, creme, tons mais claros. Por quê? Pensa comigo, o nosso tom de pele, a menos que você seja muito branquinha mesmo, o nosso tom de pele, ele geralmente vai ser um pouco mais escuro que o branco, concorda? Então, o que ele vai fazer? Esse branco vai parecer maior e o nosso tom de pele vai fazer parecer menor. Então, se você coloca uma blusa branca, off-white, creme, o que vai acontecer é que o seu ombro vai parecer um pouco menor em relação à blusa. Se você faz ao contrário, se você coloca uma blusa dessa em um tom como preto, o que vai acontecer vai ser que o seu ombro vai parecer maior. E como eu sei que a maioria de vocês não quer esse efeito de ombro grande, então o que a gente vai fazer? Optar por tons mais claros. Isso significa que você não possa usar outros tons? Não, de forma alguma. Você vai escolher a cor que você gosta. Mas se fosse para eu sugeriria tons claros. Se fosse para eu comprar, para você que é minha amiga e que eu tô te recomendando aqui o que vai funcionar para você, opte por tons mais claros. Mas a minha pele, ela é uma pele média, escura, clara. Vai funcionar, gente. Vai no tom clarinho que ele vai funcionar 1000 vezes melhor do que o tom escuro nessa blusa aqui em específico. Essa blusa é linda, mas você tem que escolher o tecido certo. Então, eu recomendo tecidos que tenham um pouquinho de elastano, tá? Para você ter um certo conforto. Em relação ao benefício, vai valorizar o seu colo, vai chamar atenção para a parte superior. Gente, não tem como não ficar elegante com essa blusa. Não tem como. Se você quer chegar chegando num visual assim, cara de rica, essa blusa é perfeita para você. Elegância e poder puro. E se você está gostando desse vídeo, você vai adorar os vídeos que nós temos aqui no canal todos os dias, porque todo dia tem um vídeo fresquinho para você, falando de moda, de beleza, tudo o que você precisa para ficar sempre sabendo o que tá na moda e, é claro, se valorizar e ficar cada dia mais linda, porque esse é o meu objetivo, deixar você mais linda todos os dias. Então, se inscreve e ativa o sininho para não perder aquela chamada do YouTube que vai aparecer para você aí
todos os dias, por volta das 8 da noite. Enquanto você se inscreve, a gente vai continuando com o vídeo. Número 9 é uma blusa que voltou com tudo e ela é uma blusa super básica. Tô falando das camisetas gráficas, as camisetas que tem uma estampa na frente. Esse tipo de blusa é bem básica e é bem jovial. Eu digo que é um tipo de blusa que tem carinha de adolescente, sabe? Porque ela realmente traz esse visual mais básico, mais dia a dia, mais casual. É aquela blusinha de você fazer seus afazeres do dia a dia. Uma blusa, inclusive, que você pode usar para ir para academia, para ir no mercado, buscar as crianças na escola. É uma blusa bem basicona. Mas justamente por isso, ela funciona muito bem. E se você acha assim, nossa, mas eu já passei dos 40 anos, vou ficar usando blusinha que tem estampa? Gente, eu sempre me lembro de 2 ocasiões onde eu vi 2 mulheres que tinham cabelo branco, que já eram grisalhas e estavam usando blusa desse tipo, blusa gráfica. Uma estava com uma camiseta gráfica, um colete e jeans e tênis, e eu vi numa padaria, gente, ela estava belíssima. Belíssima, e um chanelzinho grisalho maravilhosa. E a outra que eu vi era uma senhora já que devia ter, gente, seus 80 anos. E ela estava com uma blusa dessa, se eu não me engano era lilás, combinada com uma calça que tinha alguma coisa ali de lilás, algo nessa vibe também. E também estava super interessante, super criativa, ela se destacava na multidão. E essa eu vi passando assim na rua quando eu estava de carro. E me chamou a atenção. Por quê? Porque as duas estavam lindas, estavam com peças casuais, básicas, as duas estavam de tênis, ou seja, maravilhosas. E quando a gente fala aqui de rejuvenescer, a gente não tá falando de rejuvenescer só a aparência. Ai, vai fazer parecer que você tem menos ruga, vai fazer o seu cabelo parecer mais bonito, vai parecer que o seu colo é mais bonito. Não é só isso. A gente tá falando aqui também de postura, de uma pessoa que você olha e pensa assim, nossa, que pessoa alegre, que pessoa feliz, que pessoa de bem com a vida. Sabe quando você olha para alguém e passa uma sensação boa? Então, esse tipo de camiseta passa essa sensação de abertura, de uma pessoa, sabe, disponível, uma pessoa feliz, alegre. Principalmente quando você coloca ali na estampa da sua camiseta alguma coisa que você goste muito. Pode ser um lugar que você já viajou, pode ser uma série que você gosta, pode ser uma banda que você gosta, porque isso, inclusive, traz mais personalidade para o seu look. Eu acho que essas blusas também são interessantes porque elas vão disfarçar quando você não quer botar muita coisa no seu visual, sabe? Quando você não quer ser muito criativa, mas ao mesmo tempo quer. Porque você coloca uma camiseta dessa, coloca uma calça jeans, joga um tênis, uma bolsinha um pouco mais interessante, um pouco mais assim charmosa. Então pode ser uma bolsa diferenciada que tem algum detalhe. Colocou um acessório, gente, jogou um colarzinho dourado ou prateado, um brincão, anéis nas mãos. Gente, você tá perfeita, criativa, jovial, maravilhosa. Em relação às cores, você vai escolher a cor que você mais gosta. Ah, eu gosto muito de preto. Compra umas camisetinhas gráficas preto com algum tema que você goste. Pode ser o seu pet, pode ser uma banda, uma série, o que você gostar. Em relação aos tecidos, eu vou recomendar, nesse caso, algodão leve. Novamente, algodão leve, porque eu já caí no erro de comprar camiseta gráfica com algodão que era muito grosso. E aí, o que aconteceu? Eu vivendo no Rio de Janeiro, fiquei com calor. Se tornou uma blusa muito difícil de eu usar. Então, dê preferência por aquele algodão mais leve, mas que não seja transparente, tá, meninas? Porque tem um algodão que ele é tão levinho, que ele fica transparente. Não é isso que a gente tá buscando aqui, tá? Então, se você tá buscando aquela blusa prática, dia a dia, jovial, que realmente vai fazer você parecer mais alegre e mais feliz, camiseta gráfica, aproveita, tem várias na moda, principalmente as com estampas de frutas. Número 10 são as blusas que tem aquele tecido mais acetinado e presas ao pescoço. Elas podem deixar, por exemplo, as costas à mostra. Gente, essa blusa aqui é arrasadora, tá?
Ela é perfeita para você usar num evento mais formal, num jantar. Você vai ficar muito linda, muito elegante. Se você tem as costas bem bonitas, é mais um motivo para você usar. É claro que você também pode optar por uma blusa fechada que tem aquele laço na região do pescoço. Também pode usar. Mas se for aquela aberta, gente, vai ficar maravilhosa. Inclusive, essa blusa fica belíssima com um blazer. Fica linda, linda, linda. Com um blazer acinturado, então, perfeita. Em relação às cores, eu acho que ela combina com tons mais poderosos. Então, eu diria champanhe, borgonha, azul. Sabe esses tons assim que tem uma cara de poder? Linda, maravilhosa. Tecido aqui precisa ter um brilho. Então, cetim de boa qualidade, com brilho na medida e que não seja aquele cetim áspero, sabe? Que tem aparência de plástico, ou seda. Seda é um caso à parte, né, gente? Seda precisa ter cuidado, não pode lavar de qualquer jeito. Então, pro dia a dia, para você usar bastante, um cetim de boa qualidade ou um tecido que não seja cetim, mas que tem um brilho levemente acetinado, vai ficar linda. Essa blusa vai te iluminar, vai trazer aquele toque glamuroso para o seu look. Não estamos falando só de elegância, estamos falando de um toque glamuroso. Se você está querendo arrasar naquele evento da empresa, naquele jantar, naquela festa, é essa blusa aqui que você vai usar. Ela vai te rejuvenescer, mas não vai ser aquela coisa menininha, tá? Vai ser aquela coisa mais poderosa. E sabe o que te deixa poderosa também? Saber as mais novas tendências de 2025 e 2026. Listei tudo novo, gente! Cada semana tem uma coisinha nova, mas vocês sabem que eu trago com todo carinho para você. Então é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!